O seu jardim no verão parece cimento rachado e na primavera um pântano intransitável? Se sim, é muito provável que tenha solo argiloso pesado no seu terreno. Nesse tipo de solo, parece que nada mais cresce além de ervas daninhas, mas não desista nem venda a sua pá ainda. Hoje, vamos lhe mostrar 6 métodos comprovados para transformar a sua argila num paraíso fértil para as plantas. E fique até ao fim, porque o último método pode surpreender bastante. Para começar, vamos entender o que é realmente o solo argiloso. Imagine a areia. São partículas grandes com muito espaço entre elas. A água e o ar passam facilmente. Já a argila é feita de partículas microscópicas e planas que se aglomeram numa massa densa, como folhas de papel molhadas. Por causa disso, a água estagna. As raízes das plantas não conseguem respirar. E os micro-organismos benéficos simplesmente não conseguem sobreviver ali. Mas vamos resolver isso. Para começar, vamos falar do mais importante. A dica número 1. A regra de ouro para qualquer solo argiloso. É a base, sem a qual todo o resto funcionará muito pior. E essa regra é a adição de matéria orgânica. O que isso significa? Lembram que dissemos que a argila é feita de partículas microscópicas que se unem, formando um bloco denso e sem vida? Pois bem, a matéria orgânica é o que se posiciona fisicamente entre essas partículas. Ela impede que elas se aglomerem novamente. Ela cria poros e canais para o ar e a água, permitindo que as raízes das suas plantas respirem e absorvam os nutrientes de que precisam. Além disso, a matéria orgânica é um verdadeiro banquete para os micro-organismos e habitantes benéficos do solo. Bactérias, fungos e nossas queridas minhocas simplesmente a adoram. Ao decompor a matéria orgânica, eles criam o humus, a substância mais valiosa, que torna o solo vivo, estruturado e incrivelmente fértil. O que você pode usar? Praticamente tudo o que um dia foi planta. A opção ideal é o composto maduro. Esterco bem curtido também é excelente, mas atenção, nunca use esterco fresco, pois ele pode queimar as raízes das suas plantas. Folhas secas, grama cortada e ligeiramente murcha, turfa e até serragem velha, se compostada previamente, funcionam muito bem. Como fazer isso? É muito simples. A cada outono ou primavera, espalhe uma camada generosa de matéria orgânica, com 5 a 10 centímetros de espessura, diretamente sobre a superfície dos canteiros. Em seguida, incorpore-a suavemente, usando uma pá para misturar a uma profundidade de meia lâmina, ou apenas afofe o solo com um cultivador manual. Não é preciso virar as camadas de terra de cabeça para baixo. A natureza e as minhocas farão o resto do trabalho por você. Imagine que você está assando um bolo. Sua argila é como a farinha. Por si só, é densa e sem graça. E a matéria orgânica são os ovos, a manteiga e o fermento. Tudo o que transforma a farinha num bolo fofo e aromático. Da mesma forma, a matéria orgânica transforma a argila morta num solo vivo que respira e é incrivelmente fértil. Passamos agora para a segunda dica. E aqui, meus amigos, precisamos ter muita atenção, porque é exatamente nesta etapa que muitos jardineiros cometem um erro crucial que só piora a situação. Hoje vamos falar sobre a adição de areia. Já deve ter ouvido aquele alerta assustador. Nunca, em hipótese alguma, misture argila com areia, vai virar um verdadeiro concreto. E sabe de uma coisa? Há um fundo de verdade nisso, mas apenas se usar o tipo de areia errado. O principal erro é usar areia de pedreira fina, quase em pó. As suas partículas são tão pequenas que, em vez de soltar a argila, elas entopem todos os poros microscópicos entre as partículas argilosas. O resultado é uma massa incrivelmente densa, quase impermeável. É como tentar afofar a farinha adicionando açúcar em pó. O efeito será exatamente o contrário. Já o nosso agente secreto é a areia de rio de grão grosso. Os seus grãos devem ter o tamanho de um grão de arroz, ou até, melhor ainda, serem maiores.
Essas partículas não entopem os poros. Elas funcionam como uma brita em miniatura, criando dentro do solo uma estrutura resistente e, ao mesmo tempo, porosa. Formam milhares de canais de drenagem microscópicos, por onde o excesso de água escoa facilmente e o precioso ar chega às raízes das plantas. É fundamental aplicar essa areia junto com matéria orgânica. Cerca de um balde de areia por metro quadrado, junto com a mesma camada de composto. Assim, você cria simultaneamente estrutura e nutrição para o solo. Lembre-se desta regra simples. Areia de rio grossa é a nossa amiga. Areia de pedreira fina é a inimiga do nosso jardim. Bem, já abordamos os dois primeiros métodos físicos. Agora, vamos falar sobre o método biológico de melhoria do solo. O método número 3 é a semeadura de adubos verdes, ou como também são conhecidos, plantas de cobertura. Mas o que são essas plantas maravilhosas? Os adubos verdes são nossos pequenos, mas incrivelmente incansáveis ajudantes. Nós os plantamos não para colher frutos ou vegetais. Nós os plantamos para que trabalhem para o nosso solo. Como isso funciona? Em primeiro lugar, muitos adubos verdes, como a mostarda, o nabo forrageiro ou o centeio, possuem um sistema radicular muito potente e ramificado. Essas raízes, como brocas, penetram na camada densa de argila, abrindo inúmeras passagens e canais. Elas afofam o solo a grandes profundidades, onde nenhuma pá conseguiria alcançar. Quando a planta morre, suas raízes se decompõem, deixando para trás uma rede pronta para a passagem de ar e água. Em segundo lugar, temos a massa verde. Quando os adubos verdes crescem, mas ainda não começam a florescer, nós os cortamos e simplesmente os incorporamos na camada superior do solo. É o mesmo princípio da adição de matéria orgânica, só que cultivamos essa matéria orgânica diretamente no local. Ela se decompõe, enriquecendo o solo com humus e nutrientes e alimentando micro-organismos benéficos do solo. Quais adubos verdes escolher para o solo argiloso? Leguminosas são excelentes, como a ervilhaca, a ervilha ou o tremoço. Elas não só afofam o solo, mas também fixam nitrogênio nele. Crucíferas funcionam muito bem, mostarda e nabo. Elas ainda desinfetam o solo. E o centeio de inverno, um verdadeiro campeão na formação de massa radicular. Plantar adubos verdes é como enviar o solo para um spa. Você permite que ele descanse, se recupere e ganhe força antes da nova temporada de plantio. É uma maneira simples, barata e incrivelmente eficaz de revitalizar até mesmo a argila mais teimosa. Muito bem, já adicionamos matéria orgânica, a areia certa e até semeamos plantas benéficas. Mas e se eu te dissesse que é possível iniciar um processo químico que fará com que a própria argila se aprimore? Parece mágica, mas é pura ciência. E este é o nosso quarto método, a gessagem. Não se assuste com essa palavra complicada. Na verdade, é tudo muito simples. O gesso, ou sulfato de cálcio, para usar o termo científico, possui uma propriedade incrível. Ele faz com que as partículas minúsculas e pulverulentas da argila, que têm a tendência de se aglomerar em torrões densos, se unam em grumos maiores, ou como dizem os agrônomos, agregados. Esse processo é conhecido como coagulação. Imagine que você adicionou uma substância especial a um copo de água turva. Toda a sujeira se juntou em flocos e se depositou no fundo, deixando a água cristalina. O gesso faz algo muito parecido com o solo. Ele cola as micropartículas de argila, criando aquela tão desejada estrutura granulada e em torrões. Como resultado dessa reestruturação, o solo fica mais fofo, melhora sua aeração e permeabilidade à água. As raízes das plantas crescem com mais facilidade, e o excesso de umidade não se acumula mais na superfície, mas sim penetra profundamente. Como e quando fazer isso? A gessagem é melhor realizada no outono. A taxa de aplicação depende da densidade da sua argila, mas, em média, são cerca de 200 a 500 gramas de gesso de construção ou alabastro por metro quadrado.
Ele deve ser espalhado uniformemente pela superfície e incorporado superficialmente ao solo. É importante ressaltar: a gessagem não é uma solução pontual. O efeito dura vários anos, mas para manter essa estrutura, o procedimento pode ser repetido a cada 3 a 5 anos. É uma excelente ferramenta adicional em nosso arsenal, que ajuda a acelerar o processo de transformação daquela argila sem vida em um verdadeiro oásis fértil. Pois bem, já abordamos 4 métodos que exigem tempo e paciência. Mas o que fazer se você quer plantar rosas caprichosas ou colher cenouras suculentas ainda este ano, sem esperar que todo o solo argiloso do seu terreno se torne ideal? A resposta existe, e é o nosso 5º método: a criação de canteiros elevados, também conhecidos como canteiros em camadas. Qual a genialidade desse método? É simples. Não lutamos contra a argila, nós a contornamos. Paramos de cavar essa terra teimosa e criamos um mundo novo e ideal para as nossas plantas, diretamente acima dela. Um canteiro elevado é, essencialmente, uma caixa sem fundo, instalada diretamente no chão. Pode ser feito de madeira, fibrocimento, metal, tijolos, de praticamente qualquer material. A altura da caixa pode variar de 20 e 30 centímetros a meio metro ou até mais. Quanto mais alto o canteiro, menor o contato das raízes das plantas com a argila subjacente. E agora, a parte mais interessante: o preenchimento do canteiro. É como preparar um bolo em camadas. No fundo, diretamente sobre o solo, colocamos papelão ou jornais. Isso serve para que as ervas daninhas perenes não germinem por baixo. Em seguida, vem uma camada de drenagem grossa: galhos, lascas de madeira, restos de plantas antigas. Acima, uma camada de matéria orgânica semidecomposta: grama cortada, folhas, resíduos de cozinha. E, por fim, a camada superior, de 20 a 30 centímetros, que preenchemos com uma mistura de solo ideal. Esta pode ser uma mistura de substrato comprado, composto, turfa e areia. Quais são as vantagens? Primeiro, você colhe no primeiro ano. Segundo, o solo nesses canteiros aquece muito mais rápido na primavera. Terceiro, são mais fáceis de cuidar, sem necessidade de se curvar muito. E quarto, enquanto você desfruta da colheita dos canteiros elevados, a matéria orgânica em sua base se decompõe lentamente e melhora gradualmente aquela mesma argila que está por baixo. É a solução ideal para quem busca tanto um resultado rápido quanto um benefício a longo prazo. Já conversamos sobre a física, a biologia e até a química do melhoramento do solo. Mas acabamos por ignorar os trabalhadores mais importantes, mais diligentes e completamente gratuitos do nosso jardim. E este é o nosso 6º, e talvez o mais gratificante, método: atrair os engenheiros naturais do solo, ou seja, as minhocas. Muitos subestimam esses trabalhadores humildes, e é uma pena. As minhocas são verdadeiros melhoradores de solo e fábricas de fertilidade. O que nós fazemos com uma pá e um carrinho de mão, elas fazem 24 horas por dia, 7 dias por semana, e fazem muito melhor do que nós. O que exatamente elas fazem? Em primeiro lugar, elas areiam constantemente o solo. Ao cavar as suas inúmeras galerias, criam um sistema ideal de drenagem e aeração. Esses túneis permitem que a água e o ar penetrem profundamente no solo, diretamente nas raízes das plantas. Em segundo lugar, elas alimentam-se de restos orgânicos, processando-os através do seu sistema digestivo. E, como resultado, obtemos um produto inestimável: o humus de minhoca, ou coprólitos. É um fertilizante concentrado e perfeitamente equilibrado, que contém todas as substâncias essenciais para as plantas, numa forma facilmente assimilável. O humus de minhoca melhora a estrutura do solo, tornando-o solto e com excelente capacidade de retenção de água. Como atrair esses ajudantes inestimáveis para o seu terreno argiloso? É muito simples. Basta criar condições confortáveis para elas. E as minhocas, assim como nós, gostam de 2 coisas: comida e um lar acolhedor.
A comida para elas é a mesma matéria orgânica de que falamos no início: composto, matéria orgânica em decomposição e folhas caídas. E o lar acolhedor é a mulch. Cubra constantemente o solo dos canteiros com uma camada de relva cortada, palha ou casca triturada. A mulch protege o solo do ressecamento e do superaquecimento, mantém a umidade e cria um ambiente ideal para a vida e reprodução das minhocas. Não compre minhocas na loja para as libertar em solo de argila pura. Elas simplesmente irão embora ou morrerão. Em vez disso, crie um verdadeiro banquete e um alojamento confortável para elas, e elas virão até si de toda a vizinhança. Cuide das minhocas, e elas transformarão a sua argila no melhor que o seu terreno tem a oferecer. E agora, chega o momento surpreendente que prometemos. Acha que tem de escolher apenas uma abordagem e ficar com ela? Nada disso. O grande segredo do sucesso reside na combinação e na paciência. O verdadeiro progresso acontece quando paramos de lutar contra o solo argiloso e começamos a trabalhar com ele, tratando-o como um organismo vivo. Não se luta contra o solo, ajuda-se a melhorá-lo. No outono, aplique composto. Na primavera, num canteiro disponível, semeie adubos verdes. Crie uma ou duas camas elevadas para as plantas mais exigentes. E é fundamental fazer a mulching do solo com relva cortada ou palha. A cobertura, mulch, vai reter a umidade, proteger do sobreaquecimento e servir de casa e alimento para as valiosas minhocas. Isto não é uma batalha, mas um processo lento e gratificante de criação de um ecossistema vivo e respirável, bem debaixo dos seus pés. Que reviravolta, não é? Para resumir então, melhorar o solo argiloso não é um sprint, é uma maratona. Matéria orgânica, a areia certa, adubos verdes, gessagem, camas elevadas e, claro, as nossas pequenas ajudantes minhocas. Estas são as suas principais ferramentas. Agradecemos por ter assistido a este vídeo até o fim. Se achou útil, deixe o seu like e subscreva o canal para não perder novas dicas práticas para o seu jardim. E qual é a sua experiência com solo argiloso? Talvez tenha o seu próprio truque secreto, o 7º método. Partilhe-o nos comentários. Vamos criar juntos a melhor coleção de dicas.